Olá, tudo bem? Eu sou Ivonete, sou estudante de pedagogia. Eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que para alguns pode parecer um tema esgotado, mas para outros pode ser uma novidade. Eu estou me referindo aos 4 pilares da educação para o século XXI. Você já ouviu falar sobre eles? No início dos anos 2000, a Unesco lançou um livro chamado Educação, um Tesouro a Descobrir. E o organizador deste livro, Jacques Delors, né, que tinha como propósito responder à Unesco uma grande questão: qual a educação para o século XXI? Naquela época, uns 20 anos atrás, Delors então propunha os 4 pilares da educação, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O principal objetivo é direcionar a educação no mundo para que o conhecimento promova o desenvolvimento pleno do ser humano. E esta ideia não está relacionada somente à educação formal e escolar, mas se refere à educação no geral, do processo pedagógico que todos nós exercemos no dia a dia, né? Seja no contexto da nossa casa, do trabalho, dos grupos, porque afinal, o tempo todo nós estamos ensinando e aprendendo. O principal objetivo é direcionar a educação no mundo para que o conhecimento promovesse o desenvolvimento pleno do ser humano. E ele se referiu a isso não apenas à educação formal e escolar, mas à educação de um modo geral. Afinal de contas, todos desenvolvemos um processo pedagógico no dia a dia, seja na nossa casa, na escola ou no trabalho. Estamos o tempo todo ensinando e aprendendo. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 4 pilares. O primeiro pilar, que é o aprender a conhecer, ou também conhecido como o aprender a aprender, é focado principalmente na ideia de como permitir e gerar o aprendizado durante a vida inteira. Esse pilar foca na preocupação de despertar no indivíduo a vontade de aprender, a vontade de conhecer. Está relacionado à motivação, ao interesse em conhecer, em despertar para o novo, em descobrir coisas novas, novas ideias, aprendendo a respeitar as diferenças, aprendendo a ressignificar os conhecimentos e o que significa isso. Sabemos que o conhecimento ele evolui constantemente, aprendemos desde criança e hoje o conhecimento ele muda com uma velocidade tão grande, que não adianta você querer aprender todo o conhecimento. É muito mais importante você aprender a aprender, é muito mais importante você aprender a pensar do que simplesmente você acumular conhecimento. Então, não adianta nada você apenas adquirir, acumular conhecimentos, memorizar informações. Isso tem nos livros, isso tem na internet. Isso faz sentido para você? Mas então, o que eu devo aprender? Em meio a tantas informações, e como aprender? Precisamos primeiro ter atenção para diferenciar o fato de opinião e entendermos que aprender amplia a nossa capacidade de compreender. Aprender a aprender é aprender a interagir com o outro, aprender a respeitar as suas ideias, as suas crenças e culturas, possando desenvolver uma comunicação mais fluida, mais respeitosa e sem preconceito. Aprender a aprender é manter-se aberto então para o novo e, além de incrementar nosso conhecimento, permite também a transformação de si, a transformação do outro e do mundo, contribuindo para que o mundo seja um lugar mais equilibrado e mais gostoso de viver. Mas como concretizar esse tipo de educação? Aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a ter autonomia e discernimento próprio, em vez de simplesmente a gente estar transmitindo e acumulando informações. Como desenvolver esse conhecimento? José Pacheco, um educador português, ele faz a pergunta: quantos educadores realmente pensam que uma escola deve estimular os seus alunos a pensar, a conhecer? Como aprender a aprender? Se eu dou respostas antes de escutar a pergunta, como ensinar a aprender se eu projetando o outro e não projetando junto? Como aprender a aprender se aplico provas que não provam nada?
as provas são inverdades, o que o aluno produz numa prova não revela o que ele realmente sabe. Segundo, como diz Pacheco, nós não somos movidos pelas ideias, nós não somos movidos simplesmente pelo intelecto, somos movidos pelo sentimento, por aquilo que nos dá sentido de viver e de ser, para aquilo que tem significado no meu dia a dia. Rubens Alves, um educador brasileiro, ele também coloca que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Fantástico, né? Ele diz, então, que a missão do professor, a missão do educador, não é ensinar, não é dar respostas prontas. Estas, elas já estão nos livros, na internet. O papel do professor é provocar o espanto, é despertar a curiosidade, é criar a alegria de pensar, a alegria de ler, é criar o gosto pela leitura, é criar o gosto em ter livros, é ter uma relação amorosa com a leitura, com o conhecimento. E como a gente faz isso? Não é mandando ler, mas lendo. Nesta perspectiva, aprender a aprender ou aprender a conhecer aumenta a nossa capacidade, o nosso saber numa concepção pacífica, mais ampla e mais profunda. O segundo pilar é o aprender a fazer. E daí eu pergunto, o que é que você faz com o seu aprendizado? Ou melhor ainda, o que você fará com o que irá aprender? Estou falando da aplicação prática do conhecimento, de vivenciar o que descobrimos na teoria e nos livros. Só conhecer não tem sentido, certo? Então, é preciso vivenciar, é preciso experimentar esses conhecimentos. Praticar o que se sabe é um ensino antigo e é necessário para que todas as descobertas não fiquem apenas na teoria, né? Não fique apenas na ideia, mas que seja praticada. Parece simples, mas nem tanto. Também é desafiante transformar a teoria em realidade. Para tanto, é necessário que o indivíduo desenvolva algumas habilidades, como ter iniciativa, ter coragem de fazer e correr o risco de errar, que será normal, ter capacidade de trabalhar em equipe e principalmente ter a capacidade de uma boa relação, de uma boa comunicação. Aprender a fazer é o pilar do domínio das competências, de transformar então o conhecimento teórico numa prática de verdade. Demonstra o teu propósito em realizar, demonstra o teu propósito em fazer algo com o seu conhecimento. Quem aprende faz, quem faz produz, inova, e quem inova sustenta e é feliz. Mas a felicidade não existe sozinha. Então vamos falar do terceiro pilar, que é o aprender a conviver, o aprender a viver com o outro. Aprender a conviver, aprender a viver junto é o grande desafio do nosso século. Ressalta o respeito ao próximo e a importância da interação humana. Será que hoje podemos afirmar que o mundo é mais tolerante, que as pessoas convivem de uma forma mais harmoniosa? O que você acha? Eu acho que, infelizmente, ainda não. Por isso, é muito importante a gente aprender a conviver. A Unesco diz que essa habilidade deve ser desenvolvida na descoberta progressiva do outro, pois o desconhecido, o diferente, tende a nos assustar. O diferente desperta medo, desperta insegurança. E isso fica bem claro quando vimos a história mundial e a própria história do Brasil. Esse medo acaba criando preconceito baseado nas primeiras impressões, pois, na verdade, a diversidade humana ela é maravilhosa e deve ser explorada, compreendida e respeitada. A questão é focar no que existe de comum e não utilizando as diferenças, os diferentes conhecimentos, né, para desenvolver o bem comum, para desenvolver a paz e não o preconceito e a guerra. Assim, a educação deve trabalhar e valorizar a coletividade e não a individualidade.
Nesse pilar são trabalhados e cultivados as atitudes, os valores pessoais, o respeito às pessoas. Entende o ensino como um veículo de promoção da paz, de promoção da tolerância e da compreensão. Significa aprender a respeitar o próximo, significa aprender a respeitar a pluralidade de ideias, significa conviver de forma cooperativa com base, no respeito e na empatia. E a educação é o melhor caminho para a convivência pacífica e harmoniosa. E como a educação pode contribuir para essa convivência mais pacífica e harmoniosa? A partir do aprendizado da minha pessoa e da outra pessoa. Conhecer-se a si mesmo e o outro, aprendendo a conhecer e a respeitar as diferenças religiosas, culturais e até as diferentes opiniões. Como diz a educadora Hannah Arendt, educar é preparar para a vida. E será que educar para a vida está relacionado mais aos 2 primeiros pilares, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, ou está mais relacionado ao pilar aprender a conviver e aprender a ser? E assim, eu vou falar do 4º pilar, que é o aprender a ser. Aprender a ser nos coloca num universo enorme, nos coloca no universo da existência. Está relacionado à subjetividade humana, Ela questiona as razões do porquê da existência. Aprender a ser é valorizar o ser, é valorizar a pessoa humana. E no mundo materialista que vivemos, onde o indivíduo é valorizado pelo aquilo que possui, aprender a ser é um grande desafio. Aprender a ser destaca a importância da capacidade, da autonomia e do discernimento, acompanhado da responsabilidade pessoal dentro de um grupo. Ou seja, mostra o papel essencial de cada um no todo. Aprender a ser é o conhecimento que permite que você desenvolva todo o seu potencial, que envolva o seu corpo, a sua mente, a inteligência, a sua sensibilidade e até o seu senso ético e estético. É a consciência da responsabilidade individual dentro da sociedade. Aprender a ser, então, está diretamente relacionado com seu sentimento de realização. Aprender a ser é um processo de aprendizagem integral e visa o pleno desenvolvimento do indivíduo como ser humano, como cidadão e, consequentemente, da sociedade. Esses, então, são os 4 pilares da educação para o século XXI, de Jacques Delors, e eu penso que são 4 pilares muito atuais e relevantes. É algo maravilhoso, pois nos fala de ideais de paz, de justiça, de liberdade. Acho que estas são as questões fundamentais para o século XXI. Engloba mais do que imaginamos, focando em criar novas gerações ainda mais preparadas para mudar e a melhorar o mundo. Todos esses pilares da educação devem ser o foco das instituições de ensino, especialmente o aprender a ser, que engloba todos os outros, já que ajuda no desenvolvimento não só de bons alunos, mas, sobretudo, de ótimos seres humanos. Afinal, a educação vai além da matemática e da linguagem. Tem a ver com quem somos, com quem fomos um dia, tem a ver com quem nossos filhos vão ser amanhã e tem a ver com o mundo que vai se tornar. E assim, finalizo este vídeo, esperando ter contribuído para discutir sobre o assunto. Agradeço a participação dos que me acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau!